Filipenses, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do verso de número 10. Filipenses, capítulo de número 4, a partir do verso de número 10. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido. Desde que Epafrodito, que me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Maravilhoso Senhor, nós estamos diante da Sagrada Escritura, Senhor, e desejamos que Teu Espírito Santo ministre, Senhor, a Tua palavra ao nosso coração. Ó Deus, ilumina cada um de nós que aqui estamos. Visita meus irmãos, Senhor, e abre o nosso entendimento, a fim, ó Deus, de que venhamos ser edificados por Ti. Ó Senhor, nos ensine, fale conosco, faça a Sua obra. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço que o Senhor, ó Deus, possa, Senhor, edificar-nos. E concede, meu Deus, também a sabedoria do alto, para expor aquilo, ó Deus, que trouxesse, Senhor, ao meu coração para esta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Meu intuito nesta noite, irmãos, é falar sobre o contentamento. E o texto que nós lemos é um texto que fala sobre o apoio da igreja ao apóstolo Paulo. A igreja de Filipenses, ela foi fundada na segunda viagem do apóstolo Paulo, da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, é descrito a passagem dele por lá. E aí, depois que Paulo pregou o evangelho lá, e que esses irmãos creram, transbordaram de alegria, também se afeiçoaram ao apóstolo Paulo e propuseram ajudá-lo, enviando recursos e mantimento para ele. E como foi lido aqui, né, Paulo, ele expressa a sua alegria sobremaneira, porque a igreja renovou o cuidado dela com ele, enviando provisão através de um homem chamado Epafrodito. Epafrodito foi enviado pela igreja para levar comida, alimento, provisão ou até dinheiro para o apóstolo Paulo, que estava preso em Roma. Então, quando a igreja soube que ele estava preso em Roma, ela então resolveu arrecadar alguns recursos
e enviar por meio de Epafrodito até Paulo. E aí, quando Epafrodito chegou lá, tá bom? Ele também noticiou acerca da igreja, como estava a igreja. Paulo, então, escreve a carta para dar algumas instruções. Esta carta, ela é conhecida como a Carta da Alegria. É uma carta bem pessoal do apóstolo para aquela igreja tão querida ao seu coração, exortando os irmãos a serem alegres no Senhor. E em vários momentos ele faz isso no decorrer, tá bom, dos capítulos desta carta. Mas também para tratar alguns problemazinhos que haviam sido relatados por Epáfras acerca de algumas divisões que havia, e é por isso que ele roga a Evódia e Sintique, duas irmãs proeminentes na igreja que estavam em contendas, a terem o mesmo pensamento, também a terem cuidados com os judeus, os da circuncisão, que queria de alguma maneira introduzir algum ensino judaico na fé cristã da igreja, e ele então pede para que eles tenham cautela com eles, para que eles tenham cuidado com eles, não é? E também a eles permanecerem firmes, sem se exaltar, trazendo sobre si um espírito humilde. E ele lança a mão da própria humildade de Cristo, da humilhação de Cristo, para que eles pudessem seguir o exemplo. E aí, na parte final, ele quer agradecer os irmãos pela provisão enviada. Então ele fala sobre isso. Ele alegrou-se sobremaneira, ele ficou feliz demais, porque a igreja se lembrou dele e enviou mantimentos para ele. E quando ele fala essa coisa, mais uma vez renovastes a meu favor, parecia até que ele estava dizendo assim, graças a Deus que vocês se lembraram de mim, porque no aspecto missionário, infelizmente, tá bom? A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela algumas vezes comete uma falta para com aqueles que são enviados. Não sei se vocês têm conhecimento ou ouviram algum testemunho de algum missionário, né, que foi enviado para algum lugar e de repente não chegou a manutenção dele lá. E ele ficou na mão, ficou dependendo de Deus, sofrendo escassez porque a igreja não se lembrou de enviar seus recursos. Ou quando a igreja ela passa por dificuldades financeiras, a primeira despesa a ser cortada é o envio da oferta do missionário. Não dá para enviar para ele porque a gente está precisando aqui honrar os compromissos da igreja. Então diminui a oferta do missionário. Corta algo dessa natureza. Ou a falta de alguns irmãos também que se comprometeram em ser aqueles que iriam manter tal pessoa e que de repente simplesmente resolvem não fazer mais, por alguma circunstância. E isso pode trazer assim um transtorno para a vida de quem está em outros lugares. Já imaginou isso, irmãos? Já imaginou alguém ser enviado, por exemplo, daqui para evangelizar lá na África, e ele está contando com as ofertas da sua igreja, de repente a igreja não manda a oferta, e ele fica sozinho lá, desamparado, sem nada? Isso deve causar um alvoroço na mente deles, do missionário. Todavia, Paulo não estava cobrando os irmãos de Filipenses. Ele apenas estava relembrando que eles renovaram isso. E ele diz assim, que eles tinham isso antes, mas que houve alguma coisa que impediu deles continuarem fazendo isso. Podia ter sido uma investida maligna contra a igreja, podia ter sido uma ocasião em que a fome atingiu também a região da igreja e os membros da igreja e precisou dar assistência aos membros e aí não deu para enviar algo para o apóstolo Paulo. Poderia ser algo dessa natureza. Ou até o impedimento do maligno, não levantando alguém para dispor-se ir até ele onde ele estava, porque o inimigo também impede estas coisas de acontecerem. Mas antes disto estar na mente dos crentes lá, ele diz que isso ele não diz por causa da situação em que ele se encontra, da pobreza, porque ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E é este ponto que eu quero me ater esta noite com vocês, tá bom? Daqui a pouco eu volto para ele. E aí Paulo vai dar
alguns traços acerca disto, mas no verso 14 ele diz: todavia vocês fizeram bem em associar-se comigo na minha tribulação. Ele estava preso, necessitava realmente de auxílio, não é? E lembrou que eles, os filipenses, no início da evangelização ou da missão de Paulo, quando ele partiu para Macedônia, nenhuma outra igreja se associou com ele nisso. Somente os filipenses. Nenhuma outra igreja fez isso, somente os filipenses. Há uma ocasião em que Paulo fala, na segunda carta aos Coríntios, que ele passou privação naquela igreja, em Corinto. Corinto era uma igreja de posses, rica, mas ele passou privação na igreja. Ele passou necessidade lá, enquanto estava evangelizando. E ele resolveu, então, não ser pesado aos irmãos de lá, para que não houvesse impedimento ao evangelho. E ele resolveu trabalhar noite e dia para não ser pesado aos irmãos da igreja. Mas ele escreve na primeira carta dizendo que é mister que aquele que vive do evangelho, ele sobreviva do evangelho. E que não seria demasiadamente errado o ministro receber o sustento da igreja pela qual ele está servindo. E ele faz uma defesa disso no capítulo de número 9 da primeira carta, onde ele fala até do apóstolo Pedro, que leva também sua esposa. Paulo não tinha esposa, mas Pedro leva sua esposa junto com ele para a missão. E a igreja sustenta Pedro e a esposa. Ele faz isso lá na primeira carta aos Coríntios. Mas a segunda carta, ele retrata e escreve à igreja de que ele passou privações por aquela igreja. E aí aqui ele diz que somente essa igreja foi capaz de compadecer-se dele a ponto de ajudá-lo nas missões. E aí ele diz também que isso aconteceu não somente uma vez, mas duas. Quando ele estava em Tessalônica, ele foi abastecido pelos irmãos de Filipos. E ele diz também que ele não procura o donativo, mas o que realmente interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. É a disposição que é despertada na igreja em saber o valor desta obra, evangelização, da missão, a ponto dela despender-se a cooperar com o evangelho. E ele fala isso no início da carta. Vocês cooperaram com o evangelho comigo, porque à medida que vocês enviam essa manutenção para mim, eu continuo firme na minha jornada, pregando este evangelho, alcançando vidas para a glória do Senhor, fazendo com que ele seja conhecido por todo aquele mundo lá. E isso, irmãos, é grandioso para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos estar atentos a isso também. E conto que daqui a algum tempo Deus nos desperte a isso também, para que possamos apoiar alguém a realizar esta missão. Já que muitos de nós não podemos ir a lugares onde o Senhor precisa enviar alguém. E aí ele diz que ele recebeu tudo e tem abundância, ele está suprido. Desde que Epafrodito passou a mão dele o que veio da vossa parte como aroma suave. E aí ele fala que esta oferta, isso que a igreja está fazendo, é um sacrifício espiritual agradável a Deus. Deus se agrada que a sua igreja se mobilize para ajudar missionários que estão no campo. E isso é um sacrifício espiritual agradável a Deus. Tá bom? Agradável a Deus. E eu sei que existem algumas pessoas em nosso meio que já fazem isso também com um ou outro que conhece, né? É óbvio que a gente tem que ter em mente um discernimento acerca de qual pessoa nós devemos assistir ou ajudar. Até porque hoje nós temos muitos falsos missionários espalhados pelo mundo todo. E inclusive alguns que se usam de programas televisivos, de mídia, para também enredar muitos crentes a estarem cooperando com uma obra que nós sabemos muito bem que é para o enriquecimento desses homens. Isso são falsos mestres que existem, enganando a muitos. E eles têm recebido muitas ofertas de gente simples, gente de
uma condição social precária. E eles estão enredando essas pessoas, enganando essas pessoas, e enriquecendo-se com a piedade dos irmãos. Nós precisamos realmente ter cuidado quanto a isso. E ele roga a Deus que Deus possa, segundo a riqueza da glória de Deus, suprir a necessidade da igreja abundantemente. Então, ele tem em mente de que se a igreja se dispõe a isso, Deus vai continuar abençoando a igreja. Se os irmãos cooperam com a obra missionária, Deus vai abençoar a vida dos irmãos para que eles continuem cooperando cada vez mais e nunca cesse de fazer isso. Esse é o desejo de Deus para a sua igreja. Mas em meio a isso, Paulo traz um ensinamento que, nos tempos atuais, é de suma importância para nós, que é o contentamento. Tá bom? Numa época e numa geração onde a ansiedade tem sido aflorada demais em nosso coração, onde inquietações se estabelecem em nossa alma, onde tristezas e angústias começam a dominar todo o nosso ser e uma nebulosa treva vem invadindo nossa mente a ponto de nós entrarmos em depressão, nós necessitamos do contentamento. Nós precisamos do contentamento. Tá bom? E aí, então, voltando para o verso de número 11, onde Paulo fala acerca disso, ele fala que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, olhando para isto que Paulo diz, nós precisamos entender que tipo de contentamento ele está a falar aqui. A gente observa a vida do apóstolo Paulo e imagina o que ele deve ter passado e sofrido e experimentado antes de sua conversão e após sua conversão. Ele deve fazer um panorama de todas estas coisas e contemplar realmente o que importa. E este contentamento, o termo grego diz que diz respeito a estar satisfeito de nada ter perturbação, ser autossuficiente em si mesmo, não por suas próprias forças ou pelos recursos que tem, mas por Jesus Cristo. E é isso que ele fala no verso 13. Esse tipo de contentamento, irmãos, independe da circunstância ou situação em que você se encontre. É um contentamento que é produzido unicamente por Jesus Cristo, quando o crente está unido a Ele e que excede todas as coisas. Você já imaginou como é que alguém alcança isso? O apóstolo Paulo disse que ele aprendeu. Isso significa que isso já não estava tão assim nele, mesmo depois que ele recebeu Jesus como seu Salvador. Mas ao longo da sua trajetória, ele foi sendo instruído e ele foi observando através das experiências que ele foi passando. E aí então ele aprendeu a ser contente, a estar satisfeito. Olhando para a natureza humana, é muito fácil para nós ficarmos insatisfeitos. A insatisfação, ela brota assim como uma erva daninha, rapidamente brota. Você pode ter uma planta bem bonita que você quer que cresça, e há muito trabalho para essa planta bonita ou frutífera, ela chegar a crescer e a frutificar e você achar tudo aquilo lindo e maravilhoso. Mas, mato ruim, basta um pingo de água e ele já começa. E esse pingo de água faz com que esse mato empeste tudo. De repente, o quintal está cheio de mato de novo.
Assim, caiu um sereno, uma penumbra de chuva. Aí o quintal já floresceu com aquele mato ruim. Que dá trabalho de sair. Assim é a insatisfação no coração humano. Rapidamente ele brota. Tá bom? E nós temos aqui vários tipos de pessoas, vários tipos de irmãos, e que têm suas condições sociais diferenciadas. Alguns têm melhores condições do que outros. E nenhum dos dois, tá bom, escapa da insatisfação. Nenhum dos dois escapa. Quem tem, fica também insatisfeito, porque quer ter mais. Não está satisfeito com o que tem. Se tem 10 mil, está insatisfeito, quer ter 20 mil. Quando chega até 20 mil, aí fica insatisfeito, quer ter 30 mil. Ele nunca chega a estar satisfeito. Isso está escrito lá no livro de Provérbios também. Tá bom? Que esta inclinação, essa propensão que nós temos para querermos crescer e conquistar e ter mais coisas, nunca acaba. Tem até um provérbio que diz que o cobiçoso é assim, dá, é só para me dar. Me dá. E quando eu tenho, parece que eu não estou satisfeito. É como a gente conquistar o sonho da casa própria. A gente se esforça, compra a nossa casa, aí modela todo dia, fica feliz, alegre demais, estou satisfeito. Passou um ano, lá vem a insatisfação. Eu tenho que mudar alguma coisa nessa casa. Aí começa a derrubar uma parede e levantar outra. Porque não consegue mais viver, assim, eu estou aborrecido dentro dessa casa. Eu não consigo mais olhar para essas paredes. Derruba ela. Devido à insatisfação do coração. Está entendendo? Devido a isso. Aí começa a inquietar-se com isso. E começa a ser dominado por esse sentimento. Às vezes é com roupa. Não é? Às vezes é com roupa. Estou insatisfeito. Abri o guarda-roupa. Tem 300 roupas lá dentro. Não me serve nenhuma. Com que roupa eu vou para a igreja? Tem que comprar uma roupa nova. Por quê? Estou insatisfeito. Brota assim rapidamente, não é? Nós homens somos mais ponderados quanto a isso, a não ser a nova geração que tem recebido um ensinamento meio atravessado, né? E que os jovens hoje, eles estão, assim, adotando certos jeitos, né? Jeitos. Então eu fui a uma oficina mecânica lá e eu vi um homem lá, um mecânico, né? Com uma sobrancelha tão fininha. Eu fiquei olhando assim e achei aquele estranho. Eu não tive coragem de dizer nada, mas achei estranho. Fininha mesmo. Isso é inquietação, irmão. Só pode ser inquietação. Satisfação com sua própria face ou com sua sobrancelha. Não sei se era grande demais e ele resolveu afinar, mas afinou de uma maneira tal que era só um traçozinho assim. Isso num homem, a gente olha assim, acha meio estranho isso. Tá bom? Mas ele era homem mesmo. Era mecânico, homem. Pegando coisa pesada, óleo, graxa. Sujo, todo de graxa e tudo mais. Mas eu olhei para ele assim, eu não tive palavras para falar com ele. Mas eu sei que isso é insatisfação. Alguma coisa não estava satisfazendo ele e resolveu fazer essas coisas. E aí muitos jovens também estão entrando nisso, não estão satisfeitos com o que eles são mesmo e querem botar algumas coisas a mais para implementar, para ficar satisfeito. Então, há uma busca pela satisfação, pelo contentamento. Há um desejo de estar satisfeito dentro do nosso coração e a gente precisa encontrar isso. Mas nós constantemente ficamos insatisfeitos. Constantemente nós ficamos isso. E isso pode ser com quem tem condições e quem não tem condições também. Tá bom? Aqueles que têm condições, né, olham para tudo que Deus maravilhosamente, por sua misericórdia, concedeu, agradece a Deus, não é? E vive sua vida, e ali está satisfeito. E até algum momento, assim, ele está pleno. Pronto, basta, isso aqui basta. Mas
com o passar do tempo, vem a insatisfação estabelecer-se novamente. E aí ele precisa mudar alguma coisa, alterar alguma coisa, fazer algo mais e etc e tal, porque ele não está mais conseguindo estar com contentamento. Para os que têm escassez, há uma dificuldade nesse contentamento, porque ele olha para a sua vida e a sua labuta, ele luta constantemente para ter a provisão cotidiana. E graças a Deus que essa provisão chega. Mas ele olha para o tempo e ele tem uma vida de peregrinação e sofrimento e não consegue sair do lugar. Aí há um descontentamento com isso, porque ele não consegue ir adiante. E, obviamente, que o desejo de Deus é que ele possa encontrar uma direção e que o Espírito Santo possa fazer isso também, a ponto de dar a ele um sentido à vida e instruí-lo a ele alterar a sua condição e a sua posição. Como alguém, por exemplo, que não tem uma casa própria e vive de aluguel e trabalha arduamente para pagar o seu aluguel, mas sabe que se ele tivesse a casa própria, ele não estava assim tão aflito. Porque se alguma coisa acontecer, ou se ele for desempregado, ele não vai ter condições de pagar o aluguel e vai ter que ser despejado da casa. Isso é uma aflição para quem tem casa alugada, não é? Aqueles que não têm condições realmente de estar em uma casa própria em si. E então traz sobre si descontentamento e também insatisfação. Às vezes acontece com alguém da família também ficar assim, insatisfeito, porque queria ter algo a mais, mas não tem. Filhos, filhas, adolescentes que gostariam assim, vão para a escola, aí veio a coleguinha e a coleguinha tem uma lancheira melhor e você não tem. Aí você chega já descontente na escola com a sua lancheira. A sua lancheira é aquela lancheira antiga, de 3 cores, e quando você abre ela faz treco, 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 treco. E a do outro é num zíper assim bem bonito, faz é térmica, mantém tudo. A sua é aquela que você botou agora, já ficou congelado o negócio e não tem jeito. Aí você olha para aquilo ali e você fica meio assim. Jovens ficam assim, tá bom? Adolescentes ficam assim. Às vezes é questão de vestuário, roupa. A sua colega de sala, ela se veste bem, tem umas roupas bonitas e você, por sua condição, não tem. Então você olha para aquilo e você fica descontente também. Você fica insatisfeito com isso. E aí, às vezes, até começam a brigar com o pai e a mãe porque não dá a roupa. Mãe, eu quero uma roupa. Mãe, me dê, mãe. Mãe, eu vou sumir se a não me der. Por quê? Porque a insatisfação está dominando este coração. Tá bom? Está dominando o coração. Mas aí, nós percebemos que o contentamento bíblico e genuíno não tem a ver com estas coisas. E Paulo, ele vai ensinar isso quando ele expressa a ideia de que ele tanto sabe estar humilhado como também ser honrado. Paulo já esteve em uma condição de posição. Paulo, ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, o maior mestre da teologia do Antigo Testamento judaica. Ele era proeminente entre os seus irmãos e ele se assenhorava acima de muitos. Ele era invejado pelos outros mestres. Então ele tinha uma posição de honra muito elevada. Obviamente também devia ter tido posses. Mas depois disso, depois também veio a questão da queda do apóstolo Paulo, ou do desprezo por todas as coisas que ele disse que tinha. Até do conhecimento que ele adquiriu ao longo da sua vida, ele fala sobre isso. Porque vem então agora os momentos das tribulações onde lhe faltava tudo. Lhe faltava tudo. Para vocês terem uma ideia disto, quando a gente abre a segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 11, na segunda carta aos Coríntios, capítulo número 11, há uma descrição acerca dele mesmo que ele dá, do que ele passou ao longo da sua trajetória e da sua vida, para que ele pudesse aprender a viver contente. E aí, no capítulo 11 de 2 Coríntios, ele diz assim, a partir do verso
de número 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões. Já imaginou? Paulo, que era um homem destacado, agora frequenta a prisão, de vez em quando é preso. Fica sem liberdade. Aí, depois ele diz, em açoites, sem medidas. Ele vai dizer mais na frente que ele levou 5 quarentenas de açoites dos judeus. Menos uma. 5 quarentenas menos uma. São 39 chicotadas. 5 vezes ele levou 39 chicotadas. Ele diz também que açoites sem medidas em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Foi 3 vezes fustigado com varas. Ele apanhou de vara. Tá? Ele apanhou de vara. Uma vez foi apedrejado. Jogaram pedra nele. Lá em Tessalônica. Em naufrágio, 3 vezes. Nós só temos o relato de um no final de Atos dos Apóstolos. Mas 3 vezes ele passou o naufrágio. Tá? 3 vezes ele passou o naufrágio. Você já imaginou você estar num barco lá no meio do mar e de repente esse barco dá um piripaque nele e você está ali? Você pode desesperar-se diante da situação, porque nem vai para um canto nem para o outro, vou morrer aqui. Ou eu morro de fome, ou se eu inventar pular no mar, o tubarão vai me pegar. Alguma coisa vai acontecer. Então você fica, sabe assim, transtornado com essa situação. E se acabar os recursos de alimentação, de água potável também no navio? Você vai tomar água salgada, água do mar? No meio de uma imensidão de água que você olha assim que não parece não ter começo nem fim. Isso pode gerar um desespero. Ele passou 3 naufrágios. Ele diz isso. Ele diz também que uma noite e um dia ele passou na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, para atravessar os rios. Também em perigos de salteadores, devido aos ladrões que haviam nos vales e nos montes, esperando alguém passar para avançar sobre eles e tomar tudo. Ele disse que passou perigos de salteadores em suas viagens também. Em perigos entre os patrícios. Patrícios são os judeus, seus pais, que perseguiam eles, que queriam matar ele. E nós sabemos disso quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos. A perseguição que eles faziam contra o apóstolo Paulo. Em perigos entre gentios também. Gentios também se levantavam contra ele. Em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Veja quanta coisa o apóstolo Paulo passou para levar o evangelho do seu Jesus Cristo até os confins da terra. Já imaginou se a gente teria coragem de passar por estas coisas? Quando a gente passa um dia sem almoço, já é um alvoroço grande. Imagine você estar numa viagem, de repente a comida acabar e ainda falta não sei quantos dias para chegar e você não ter com que se alimentar. Não é? O que passaria na mente de muitos? Como é que pode? Eu, um servo do Senhor, estou aqui para fazer a vontade de Deus, passando por todas essas situações trágicas, difíceis de passar. Mas em tudo isso, o Senhor deseja aprender ou ensinar algo a nós. Aquilo que Paulo aprendeu e hoje ele está trazendo para nós aprendermos também. Né? A pensarmos sobre todas estas coisas, aí diante de tudo isso que ele passou, ainda havia a preocupação com as igrejas. E aí, irmãos, quando nós olhamos para essas circunstâncias que Paulo menciona aqui, e o que ele diz aqui em Filipenses, que ele tanto sabe estar humilhado, como também ser honrado, de tudo, em todas as circunstâncias, ele já tem experiência. Ele já foi experimentado em tudo, em todas as coisas.
E aí ele fala também que ele sabe ter fartura, como também passar fome. Em ter abundância e também de escassez. Ele foi experimentado desta forma, em tudo. E para quê? Para que ele fosse fortalecido em Jesus Cristo. E a fonte desse contentamento é Cristo. O verso 13 deixa claro isso. Tudo posso. Todas estas coisas que eu passei, tudo que eu posso ter em abundância, ou tudo que foi levado, e tudo que eu não tenho e tenho necessidade, tudo isso, eu posso passar por todas essas situações com contentamento. Por causa de Cristo que me fortalece. Louvado seja Deus. E esta é uma lição que nós, hoje em dia, precisamos aprender também. Todos nós, sem exceção. Nós precisamos aprender a estarmos contentes em Cristo, que nos fortalece. E para vocês terem ideia de como é isso, assim, vamos pensar em alguma ocasião que o apóstolo Paulo tenha experimentado isso, tá bom? Aí, eu me lembro, no livro de Atos dos Apóstolos, lá por volta do capítulo 21, 22 em diante, Paulo é acusado pelos judeus de ter levado um gentil e introduzido ele dentro do templo, quando era proibido, além do pátio dos gentios. Então ele é acusado, ele é preso pelos judeus, e ele é levado para a prisão, e os acusadores deles lançam acusação para que ele fosse morto, julgado e morto. E aí o prefeito da cidade, que estava dominando na época, é chamado então para julgá-lo. Ele entrevista ele, e aí ele, na defesa dele, fala que ele está apenas proferindo a sua fé, e é sobre a fé na ressurreição que ele está sendo julgado. Aí isso cria uma dissensão entre a seita dos fariseus e a seita dos saduceus. Os saduceus não acreditam em ressurreição, os fariseus acreditam. Aí uns queriam apoiar Paulo, outros não. E diante dessa confusão, alguns queriam arquitetar um plano para matar ele. E aí forjaram, tá bom, uma emboscada, dizendo assim: quando vamos pedir para que ele seja apresentado novamente a nós, e aí nessa hora que ele for apresentado, a gente avança em cima dele, pega ele e mata ele. Só que um parente da família de Paulo ouviu a conversa, contou para Paulo, Paulo orientou ele a contar para um dos chefes da guarda, e aí ele vai até o chefe da guarda, conta, o chefe da guarda chega diante do comandante-geral, do prefeito, fala isso aí, de Félix. Aí Félix, então, manda trazer 200 soldados, centuriões, para guardarem Paulo. E quando isso está acontecendo, o Senhor aparece a Paulo e diz: não temas, porque é mister que você dê testemunho de mim aqui em Jerusalém e também em Roma. Aí ele apela para César, para ser julgado por César. Então, veja, no meio da tribulação, em perigo de morte, o Senhor aparece para Paulo e diz: não temas. É mister que você dê testemunho de mim aqui em Jerusalém, como também em Roma. Isso é algo tremendo, irmãos, na fé cristã, a ponto de confortar o apóstolo Paulo, fazendo com que ele permaneça seguro, mesmo diante da circunstância que é desfavorável a ele. Presta a ser morto, agredido, mas o Senhor aparece para ele e fala com ele, e diz a ele, e conforta o seu coração. Aí então o que acontece? A segunda experiência. Ele é levado agora
para o barco que vai enviá-lo até Roma. Então ele e outros prisioneiros que serão julgados em Roma são levados para o navio. Eles entram no navio e eles embarcam no navio. Aí, de repente, no mar, vem ventania, tempestades, o barco é assolado. Eles vão parar numa ilha, eles estacionam na ilha, e Paulo fala com o comandante do barco e fala com eu não sei o nome de quem dirige o barco. O marinheiro-chefe, tá bom? O comandante do barco, do navio lá. E fala também com o chefe da guarda que estava conduzindo os prisioneiros. Bem, o Senhor avisou-me que nós vamos enfrentar a tormenta se nós sairmos desta ilha. Então será melhor nós passarmos o inverno aqui e depois a gente prosseguir a viagem. Paulo aconselhou assim. Só que aí o comandante do navio disse, não, eu vou ter prejuízo, se eu ficar aqui eu vou ter prejuízo. E falou com o chefe da guarda e disse, não vamos dar ouvido a Paulo, vamos seguir adiante, a gente vai chegar lá. Aí não deram ouvido, embarcaram todo mundo, saíram. Quando saiu, veio tempestades, trovões. Paulo diz que foi tão intensa a tempestade que veio, o Senhor o enviou, que eles passaram alguns dias sem ver a luz do sol nem as estrelas, no meio do mar. A tempestade era tão violenta que eles perderam o controle do barco, não sabiam mais para onde estavam indo, nem o rumo que estavam levando o barco. O vento da tempestade era que conduzia tudo. Então todo mundo começou a cair em desespero. Chegaram um momento que eles começaram a aliviar o peso do barco, jogaram certas coisas fora. O texto diz isso. E aí, em um determinado momento, que eles estão nessa situação, aparece o anjo do Senhor a Paulo. Já estava desesperançado da própria vida. Mas aparece o anjo de Deus a Paulo. E diz a Paulo, Paulo, não temas. Fale para todo mundo ficar no barco, que eu dei a você todos esses homens. Olha só o que ele diz. Todos estes vão ser salvos. Por essa situação toda, todos eles vão ser salvos. Só exorte a eles a não saírem do barco de forma nenhuma, que este barco ele vai dar em uma ilha. Aí então, certa noite, eles pegaram e mediram a profundidade do mar. E aí eles colocaram lá uma vara e encontraram 20 braças a distância do fundo do mar para onde eles estavam. Esperaram mais um pouco, o barco sendo conduzido, colocaram a vara de novo, deu 15 braças. Como eles não estavam vendo nada, que estava tudo escuro, sem luz, é certo que nós estamos indo em direção a uma ilha e o barco vai acabar se espedaçando todo. Então eles lançaram a âncora, 3 âncoras da polpa lá, lançaram e fixaram o barco até esperar o dia amanhecer. Quando o dia amanheceu, então eles avistaram a ilha. Alguns queriam fugir antes de avistar a ilha, queriam lançar os botes salva-vidas e saltar dentro. Paulo disse, não faça isso, se fizer isso, vão perecer todo mundo. O Senhor disse que nenhum vai perecer. Aí o chefe da guarda creu e cortou as cordas dos barcos para os barcos irem e eles esperaram o amanhecer, o alvorecer. Quando apareceu o alvorecer, aí eles viram a ilha e aí o comandante disse que quem soubesse nadar, saltasse na água e fosse para a ilha. Quem não soubesse, pegasse um pedaço de pau, se apoiasse nele e fosse lá também. E aí todos foram para a ilha. Todos foram para a ilha. Aí você imagine alguém, Paulo, passando por essa experiência e Deus apresentando-se diante dele e falando estas coisas. E quão numerosas situações ele não deve ter enfrentado de dificuldades na vida a ponto de Deus aparecer para ele e confortar ele. Aí é onde ele aprendeu a viver contente. Porque ele não necessitava das coisas para ficar alegre. Ele não dependia de nada, nem ninguém, para estar feliz. Por quê? Porque ele tinha o Senhor. E nós também hoje temos o Senhor. Quem aqui não tem o Senhor consigo? Quem aqui já não provou a bondade do Senhor na sua vida?
Então, diante do que nós estamos passando e olhando, eu quero que você passe um filme, um autoexame na sua vida e comece a olhar para as insatisfações que surgem no seu coração em toda e qualquer circunstância que você está passando. Por que você está se afligindo com isso? Você não tem o Senhor? Você não conhece quem é Jesus? Você não tem experimentado ou se alimentado dele? E seja qual for a circunstância, irmãos, porque Paulo entendeu que era necessário ele passar por todas estas coisas, por ele ter perdas, por passar por sofrimentos e provações. Tiago também entendeu isso e disse: tende por motivo de grande alegria ao passardes pelas provações, porque a prova da vossa fé é mais importante do que o mais fino ouro de Ofir. E a razão disto é simplesmente porque essas circunstâncias todas tendem a nos revelar o Senhor, Jesus Cristo, a nós. E quão isso é precioso, irmãos. Uma vez discutindo isso na minha casa, ele disse: tu não tem... tu não acha ruim nada? Eu disse: não. Tu não queria ter isso? Eu disse: se o Senhor quiser me dar, eu vou ter. Se não quiser, também não. Estou bem. Eu estou bem. Eu estou bem. Agradeço a Deus todos os dias por ter uma cama fofa para dormir. Vocês sabiam que eu já dormi em colchão de palha? Vocês não sabem o que é isso, né? Alguém aqui já viu um colchão de palha, não já? Eu já dormi em colchão de palha. Um vizinho onde nós morávamos, ele tinha uma marcenaria, ele construía móveis e tinha um galpão, um depósito bem grande, onde ele pegava aqueles capins que plantados em beiras de açude para alimentar o gado. Então eles cortavam o capim, esperavam o capim secar, ele secava, ficava o capim seco. Aí o que eles faziam? Eles pegavam aqueles tecidos de colchão, aqueles tecidos coloridos, laranja com azul piscina, com um negócio só para chamar a atenção do colchão. Lembra disso aí? Às vezes a gente encontra um vestido assim por aqui. Assim. Pano de colchão. E aí ele costurava os lados do tecido do tamanho do colchão, tá bom? E ele começava a empurrar a palha dentro do colchão. Não sabe o que ele fazia? Empurrava. Aí dava pontos no meio do colchão, que aí ficava aquele negocinho fundinho. Parecia umas covazinhas no colchão, bom de palha, que era para poder acomodar a gente melhor, né? E a gente poder se acomodar no colchão. Não era uma coisa muito fofinha não, irmãos. Colchão de palha, né? Depois ele costurava todinho, pronto, e vendia. E aí, meu pai comprou uns colchão desses para nós, para a gente deitar na nossa cama. A gente deitava em colchão de palha. Pense. E quando dava a formiga na palha? De noite era cada aperreio, mas a gente estava lá, vivendo por causa disso. Eu não conhecia o Senhor, não. Aí, graças a Deus, né? Deus foi abençoando nossa vida, abençoando também minha vida. E hoje eu tenho um colchão fofo, irmão. Já faz um bom tempo que eu estou com ele. Não pretendo trocar não. E agradeço a Deus por isso. Mas se eu tivesse também num colchão de palha, louvado seja Deus por isso. Porque independente destas coisas, o nosso contentamento deve estar em Cristo, irmãos, que provê todas as coisas para nós. E aí nós devemos também ser gratos pelas providências divinas que Ele traz para a nossa vida. Tá? É Ele que traz as providências divinas para a nossa vida.
E nós devemos então estar contentes no Senhor porque Ele proporciona isso. Se Ele concede você melhorar a sua condição, seja grato, esteja contente por isso. E não reclame depois que você já tiver alguma coisa que foi conquistada ao longo da vida, né? Ficando insatisfeito com isso. Não. Essa é a sua porção na terra. Alegre-se no Senhor. Pare de colocar sobre você pesos maiores, perturbações maiores, quando não é necessário. Quando o mais importante é ser achado nele, é conhecer a Ele, é desfrutar da presença dEle, é estar plenamente satisfeito nele e com as coisas que Ele realmente proporciona para nós. E nós, irmãos, somos cristãos que temos esta possibilidade de um contentamento que os outros não têm. Então não estrague isso. Tá? E aí vem as aplicações para diversas áreas, inclusive da família, não é? Porque às vezes também, por exemplo, a esposa está aborrecida com o marido que tem. Esteja contente no Senhor. Porque não é o marido que vai trazer plenitude e alegria para você, é o Senhor. Ele é só um complemento que Deus colocou na sua vida. Mas a sua verdadeira alegria está em Cristo. Também o marido, alegre-se no Senhor. Você queria ter uma mulher tremendamente perfeita. Não vai encontrar aqui na terra, porque todo mundo aqui é imperfeito. Não é? Todo mundo aqui é imperfeito. Você não vai encontrar. Elas também se cansam, se fadigam. E às vezes aumentam de tamanho. Mas a sua alegria está no Senhor. Às vezes a beleza e a formosura passa, como diz o livro de Provérbios. Vã é a graça e a formosura, mas a mulher virtuosa, essa sim será louvada. E aí nós passamos a perceber que estas coisas, irmãos, não é aquilo que produz verdadeira alegria. O verdadeiro contentamento está em conhecer o Senhor Jesus Cristo e ser achado nele, ter comunhão com ele e que ele realmente se apresente para nós como o verdadeiro pão da vida que sacia a nossa fome e a sede da nossa alma. É Cristo. Tudo se resume a isso, em conhecer a Cristo. Ele é a fonte do nosso contentamento. E aí, a gente pode pensar também nos jovens hoje que também estão frustrados com muitas coisas, que traem peso sobre si. Vocês passem a desejar ter uma comunhão maior com Cristo e, observando todas estas coisas, aprendam com o exemplo e o testemunho dos outros, para que vocês não possam ser experimentados em situações tão drásticas como essa, a fim de vocês conhecerem a Jesus. Proponham a você mesmo, de antemão, já buscar esse conhecimento do seu Cristo e estar satisfeito nele. Procure tirar momentos de solitude. Momentos de solitude é momentos a sós com Deus para a contemplação dele, a fim de que ele possa encher você da alegria que vem dele. Procure reservar um tempo considerável com Deus, a fim de que você possa experimentar desse Deus e você deleitar-se nele e ter esse contentamento que o apóstolo Paulo aprendeu a ter. Amém? Que assim seja para nós, tá bom? E que a gente não venha a esperar que as coisas e situações possam ser o motivo da nossa alegria. O motivo da nossa alegria, o fundamento do nosso contentamento, chama-se Jesus Cristo. Quem tem Jesus tem contentamento. Tá bom? Tem contentamento. Aí isso aí está descrito também em outras passagens bíblicas. Eu fiquei maravilhado hoje com os louvores entoados esta noite que falavam sobre isso. Né? Há um lugar
de descanso e o Senhor está nos conduzindo. Pela manhã, a ministração da devocional foi o Salmo 23. Ele nos conduz às águas tranquilas e a pastos verdejantes. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E outro salmo diz: amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha súplica. Jamais serei abalado. A quem temerei? O que me poderá fazer o homem? No outro salmo diz: por que te perturbas, ó minha alma? Por que inquietas-se dentro de mim? Espera em Deus, pois dele vem a tua salvação. Então, homens de Deus passaram por dificuldades e situações adversas, mas eles encontraram o Senhor nessas circunstâncias e aprenderam então a viver contentes, porque conhecem ao seu Senhor. Que assim seja também conosco e que vocês parem de reclamar. Viu, Clarinha? Pare de reclamar. Não reclame mais do seu cabelo. Viu? Nem de coisa nenhuma. E todos que estão aqui, parem de ficar insatisfeitos. Quando a insatisfação brotar no coração, lembre-se disso. Seu contentamento é Jesus Cristo. Não é nada nem ninguém, é Jesus Cristo. Alegre-se no Senhor, diz o apóstolo Paulo. Ordenou a igreja, alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Amém, Diego? Alegre-se no Senhor. No Senhor é onde nós encontramos verdadeiro contentamento. Louvado seja Deus por isso.